Agora sim. Tum, 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 tum. Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado bouncing ou também de debouncing. Não existe tradução para debouncing, tá? É um termo que a gente acabou inventando da área da eletrônica. O bouncing ele seria uma tradução literal como saltitar, repicar, balançar, alguma coisa nesse sentido. Mas antes de eu explicar para vocês o que é esse problema, normalmente associado a contatos mecânicos na transmissão de sinais elétricos, a gente tem que entender o que são chaves, botões e outros dispositivos mecânicos de acionamento elétrico para envio de sinal, certo? A chave nada mais é do que um dispositivo mecânico, como vocês podem ver aqui, eu tenho N modelos, seja botãozinho de pressionar, como esses dois aqui, seja aquela chave comutadora que a gente tem, por exemplo, em fontes de energia, ó, o símbolozinho aqui de 1, ele está associado ao sistema digital, 1 de ligado, e o 0 quer dizer de desligado, tá bom? Então nessa posição a chave está ligada, ou seja, ela permite a passagem de energia, por esse outro lado aqui, ele não vai estar permitindo caso você pressione o botão. E nós temos chaves de emergência, por exemplo, que elas podem ter inclusive um botão principal, né, uma parte mecânica, só que o contato ele pode ser alterado. Nesse tipo de chave de emergência, você pode escolher o contato que ele já vem previamente aberto e quando você pressiona ele, ele vai fechar, ou vice-versa, ele já vem fechado, quando você pressiona ele abre, tá bom? Então as chaves elas fazem o quê? Elas fazem uma transição entre o mundo mecânico para o mundo elétrico. Então a partir delas, do acionamento delas, pode ser aberto ou fechado, eu consigo transmitir ou não um sinal elétrico. Então perceba que a nossa possibilidade de digitalização, ou seja, associação com sistemas digitais, é muito alta. Porque eu posso ter ela fechada, como está indicado aqui, ou eu posso ter ela aberta, como está indicado aqui. Eu posso ter também um símbolozinho de botão genérico, que é esse daqui. Quando eu me refiro a uma chave em específica num circuito, eu utilizo esses dois tipos aqui, ó, de simbologia, tá bom? Para chave normalmente fechada, você vê o caminho aqui que a sua corrente elétrica pode circular. Por essa vez aqui, ó, você vê que a corrente elétrica ela não pode circular por aqui, tá bom? Porque a chave abriu. No caso de botão, você tem essa simbologia aqui para representar um botão que ele pode fechar ou ele pode se manter aberto no seu circuito. Então você pode escolher a simbologia que for melhor para você. Uma vez então que você escolhe uma chave, na teoria, você tem que partir para um modelo prático, né? Você vai ter que escolher a sua chave. Existem esses botões aqui, como você pode ver, que são as chaves tácteis, que eles são tipos de pressionar mesmo. Você vai e pressiona ele aqui diretamente e aí ele fecha um contato. Tá vendo esses pinos aqui? Eles são para você encaixar na protoboard. Mais para frente a gente vai trabalhar com protoboard e tudo mais. Eles já são modelos para você ou furar a placa e soldar nela, ou para você, por exemplo, encaixar direto em protoboard para testar. E aí você tem que ver algumas especificações do seu botão, como por exemplo, a tensão máxima dele, você tem que ver a corrente máxima que ele vai suportar também, tá? Porque ele vai ter uma tensão de isolação entre os terminais, já que um botão ele é uma chave, certo? Então, ora você pode fechar, ora você pode abrir. Quando você abre, o que você quer? Você quer que a sua tensão ela seja máxima, certo? Porque você vai ter dois potenciais aqui entre eles, só que a sua corrente ela seja praticamente nula. Porém, quando você fecha o seu botão, você quer o quê? Que a sua tensão seja nula, só que a sua corrente ela seja máxima, porque você está permitindo a passagem aqui de energia. O que acontece na prática é que sim, você vai ter uma pequena queda de tensão associada a uma resistência interna aqui no seu botão. Então, lógico, a sua tensão sobre o botão ela nunca vai ser nula. Só que quanto melhor a qualidade do seu botão, mais próxima de zero ela se aproxima, tá bom? Porque a resistência interna dele é praticamente nula. Existem outros botões, por exemplo, que eles possuem roscas para você travar em um determinado local e você pode soldar os terminais dele aqui e ligar. Perceba que apesar dessa simbologia, colocar em outra cor, você vê aqui essa parte externa dele, você tem o que na verdade aqui interno? Você tem aqui o seu contato, tá? Isso daqui, o contato, ele não é visível pra gente. Ele tem um esquema de mola aqui dentro, certo? Uma molinha com uma barrinha. Na hora que você, vou colocar até de outra cor para ficar mais fácil, você vai ter uma molinha aqui dentro com uma barra, que ela é isolante em relação a onde você pressiona, só que ela é condutora em relação a esses terminais aqui, certo? Uma vez que você pressiona aqui, essa barra ela acaba afundando cada vez mais e fecha os terminais, entende? Então é assim que ele funciona. Então a tensão de isolação ela vale também não só para entre os terminais, caso você aplique uma diferença de potencial entre os terminais, não pode conduzir corrente se ele estiver aberto, mas também em relação à tensão que você vai estar ali do dielétrico, que seria esse plástico aqui na hora de você botar o seu dedo.
Então perceba que eles praticamente são a mesma coisa. As formas podem variar, mas a simbologia e o objetivo deles é a mesma. E aí você me pergunta, nossa, tá, mas o que isso tem a ver com a aula? Eu vou mostrar para vocês. A few moments later. Eu fui na internet e aí eu peguei o primeiro modelo de botão que me apareceu ali. O mais comumzinho, ele é chamado de push button, tá? Que é esse daqui normal de pressionar. Você vai achar ele bastante no seu controle remoto, no teclado, um monte de coisa, tá bom? Então acontece, esse botãozinho aqui, você tem que ver como é que ele é ligado internamente. Poxa, ele tem 4 pinos nesse caso, tá? Só que como é que ele é ligado? Você vê que os pinos que estão aqui, ó, na horizontal, como ele mostra no desenho, eles vão estar internamente conectados e quando você pressiona o botão, ele fecha caminho entre essas duas partes aqui. Então você tem esse conjunto aqui de 2 botões, né? Como se fosse um único botão, já que eles estão ligados internamente. E do outro lado também. Só que entre essas duas partes aqui na vertical, eles estão isolados. Então basta você pressionar o botão para que você feche o contato que existe aqui. Tá? Vou tentar desenhar a chave aqui, ó. Você acaba fechando o contato, tá? E aí, quando você olha aqui no datasheet dele, você vê alguns parâmetros. Você vê, ó, os parâmetros, por exemplo, ó, isolação do dielétrico, 250 volts em corrente alternada. Ou seja, você pode aplicar 250 volts? Aqui pode. Vai ser a tensão de isolação desse plástico aqui em relação ao seu dedo. Só que mais que isso, ó, por 1 minuto, mais que isso você pode danificar o seu botão. E a tensão internamente ali de isolação entre esse metal aqui que reveste ele e esse plástico aqui também que vai isolar os pinos, tá? Depois, ó, você pode ver algumas coisas, ó. Parâmetros para ele funcionar. Máximo de 50 mA que pode fluir nesse botão aqui, numa tensão de 24 volts, certo? Em corrente contínua, tá bom? O máximo de tensão que você pode aplicar, 250 volts, corrente alternada. Porém, para ele funcionar certinho, sem danificar o botão, máximo de 50 mA por 24 volts. Esses botões aqui eles são usados para aplicações de baixa potência, sistemas digitais, por exemplo. Você vai trabalhar com miliamperes ali de corrente e ao mesmo tempo baixas tensões de 5, 12 volts, tá? Aí ele fala aqui, ó, que a resistência de isolação dele é de 100 megaohms até 100 volts. Ou seja, a resistência entre esse pino e esse outro pino aqui, quando o contato está aberto, é de 100 megaohms. Então acontece, você tem uma isolação ali de elétrica devido ao ar ali interno no seu botão, ou alguma parte plástica, alguma coisa ali, eu não sei a estrutura interna. E aí ele fala assim, ó, se você aplicar até 100 volts, você vai ter isso daqui de isolação. Por quê? Esse material aqui, o plástico, ele vai conduzir uma corrente elétrica, mas uma corrente elétrica ínfima, de nanoamperes até menos, na ordem de picoamperes, atoamperes, é muito pouco. Então, por que ele te dá esse parâmetro? Porque caso você tenha alguma aplicação de eletrônica muito precisa, que na ordem de picoamperes isso daqui vá te atrapalhar, você tem que considerar essa resistência do botão, tá bom? Ele também te dá a força do botão, o máximo que você pode aplicar nele, ou o mínimo, caso você tenha alguma aplicação ali que você precisa calcular essa intensidade. Por exemplo, você quer usar esse botão aqui como chave de fim de curso. Então vamos supor que você tem uma aplicação em que você tem, vamos lá, você tem um botãozinho aqui, você tem outro botãozinho aqui, e aí você tem alguma parte mecânica, eu vou simular aqui uma bolinha num pêndulo. E aí você quer que, a bolinha ela vai movimentar para cá, depois ela vai movimentar para cá. Eu quero fechar o contato quando essa bolinha encosta. Poxa, eu tenho que calcular qual que vai ser a minha força aqui, certo? Que a minha bolinha vai fornecer, para que eu consiga fechar o contato. Aqui ele fala os parâmetros, ó, das temperaturas de operação, e o dado mais importante que é o foco dessa aula, é sobre o bounce do contato. O que é o bounce? É o seguinte, ó. Toda vez que você pressiona um botão, ele vai ter uma mola ou ele vai ter um contato que não eu expliquei. Então imagina o seguinte, ó, isso daqui, essa parte aqui, ela seria, essa parte vermelha aqui, ela seria aqui o pininho onde você pressiona. Internamente ele tem o que aqui? Ele vai ter uma mola, vou representar por esse símbolo aqui de mola, e ele vai ter um contato metálico. Esse contato metálico, por sua vez, ele está muito próximo dos pinos, certo? Você vai ter os 2 pinos aqui, que seriam essas partes aqui. Só que tem essa distância aqui. Quando você pressiona, essa mola, por sua vez, ela comprime ou é empurrada para baixo e você vai fechar aqui os contatos, certo? A questão é que, como é uma mola, ela vai oferecer vibração. Na hora que você pressionar ela, essa força mecânica vai oferecer uma vibração aqui. E essa vibração, por sua vez, ela vai fazer com que o seu contato ele fique oscilando. Hora ele sobe, hora ele desce. Até a hora que vai se estabilizar esse sistema e, finalmente, esse contato ele vai parar quietinho ali no lugar dele e fechar esse circuito. Porém, essa vibração de sobe e desce que a mola causa e seu contato ele fica batendo e voltando, ou seja, ele abre e fecha toda hora o circuito,
O seu sistema digital ele pode entender como, opa, meu botão ele fechou. Isso representa o quê? Nível lógico baixo. Só que aí depois de um tempo ele voltou a subir. Então ele foi para onde? Para nível lógico alto. Só que aí ele fechou de novo. Então ele foi para nível lógico baixo. Aí ele abriu de novo, ele foi para nível lógico alto. Até a hora que ele estabiliza e identifica, poxa, ele fechou, foi para nível lógico baixo, por exemplo, tá bom? Pode ir para nível lógico alto também, depende do sistema que você está aplicando na entrada, pull up ou pull down. Lembra daquela aula que eu passei para vocês a respeito de resistores de pull up, pull down, tá bom? Então, o que acontece? A gente estava trabalhando até então com o seguinte sistema. Poxa, eu tenho aqui, por exemplo, a alimentação, aí eu tenho aqui o meu botão, resistorzinho de pull down, certo? Ligado no terra, e aqui eu vou ter o meu circuito digital que eu vou receber meu sinal. Tá? Ou então, eu posso ter o outro sistema que é o de pull up, tá? Mas vamos só exemplificar com pull down, que pull up é a mesma coisa. Isso significa o quê? Eu estava então no meu sistema ideal, recebendo nível lógico baixo. Quando eu pressiono esse botão, ele vai automaticamente para nível lógico alto, já que eu estou fechando o botão. Na prática, não é isso que vai acontecer. Na prática, você vai ter o quê? Você vai ter um intervalo de tempo muito pequeno, em que essa parte aqui, ele vai entender que, opa, fechou o botão, então foi para nível lógico alto. Só que depois, devido ao bounce, ou seja, essa vibração do sistema, o meu contato ele vai subir e ele vai desconectar de novo. Então ele vai entender nível lógico baixo. E aí depois vai conectar de novo. E aí ele vai entender o quê? Nível lógico alto, porque conectou novamente. Aí vai dar o bounce de novo, ou seja, ele vai voltar a abrir o contato. E aí ele vai entender nível lógico baixo. Até a hora que essa vibração ela cessar. E aí é só a força do seu dedo conseguir estabilizar o sistema e fechar esse botão efetivamente. Aí ele vai entender nível lógico alto. Então, no final, o que você fez? Você mandou um trem de pulsos em nível lógico baixo, nível lógico alto, baixo, alto. E assim por diante, até a hora que ele estabilizar no nível lógico que você quer. Isso é um grande problema para o sistema digital, porque imagina só que você está num circuito de máquina de estado, que nem eu falei para você. Cada vez que você pressiona aqui o botão, ele pode indicar o quê? Uma entrada para transitar num estado. Então isso dá um problema enorme. Contadores são o exemplo mais clássico. Quando você vai numa aula de técnica ou de faculdade, o pessoal sempre mete um botão assim direto na protoboard, vai, pega o contador, monta bonitinho, sem defeito nenhum. Primeira pulsionada de botão, ele é engraçado, porque do 0 da contagem, ele cai tipo pro 10. E aí o pessoal olha, nossa, mas eu pressionei uma vez só o botão. Você pressionou uma vez só que o bouncing fez repicar esse contato 10 vezes. Então ele interpretou, ou mais, tá, gente? Depende da lógica aqui do acionamento. Então ele interpretou várias bordas de subida e descida, entende? Então não adianta o seu, por exemplo, seu flip-flop, ele ter acionamento por borda de subida ou de descida, se o seu problema não tá ali na lógica de reconhecimento do nível lógico de entrada. Se ele tá no problema mecânico aqui, na conversão do mundo mecânico para o mundo elétrico. Então é por isso que a gente inventou o debouncing, tá? Que é um termo para desfazer o bouncing, ou seja, desfazer essa vibração, que são métodos que você utiliza para cancelar esse problema. Então, vamos lá agora nesses métodos. A few moments later. Então, ó, relembrando da aula passada, a gente tem os dois métodos, né, para garantir o nível lógico, que é o sistema de pull down, ou seja, você sempre está garantindo o nível lógico baixo. Quando você pressiona o botão ou envia um sinal externo qualquer, você vai acabar enviando o nível lógico alto. Então, o pull down, ele garante sempre o quê? Em caso de dúvida, de indefinição no seu estado, o nível 0, certo? Por sua vez, o pull-up é o contrário. Você sempre está garantindo aqui nível lógico alto. Quando você envia um sinal externo ou pressiona um botão, como nessa ligação aqui, como está mostrado na figura, você vai enviar nível lógico baixo. Então, o pull-up ele sempre vai garantir um nível lógico alto. A questão é, uma vez que eu estou acionando com um botão e não com um sinal externo, que eu tenho a garantia do meu nível lógico, a gente tem que implementar um sistema de debouncing para evitar essa oscilação que ocorre no sinal e com isso esse trem de pulsos de nível lógico alto e baixo, tá bom? Garantir um nível lógico fixo, tá? Como é que é o método mais simples para você fazer isso? O método mais simples de se fazer isso é, no caso do pull down, você utilizar um capacitor aqui em paralelo com a entrada do sinal que você quer, ou então em paralelo com o seu resistor de pull down. Por sua vez, para o sistema de pull up é a mesma coisa, você também vai utilizar um capacitor aqui em paralelo, tá bom? Por que esse capacitor? A gente vai analisar cada um dos casos. Primeiro pelo pull down. Para o sistema de pull down, analisa comigo. Se você inicialmente tiver o circuito nessa configuração, ele vai estar em nível lógico baixo, 0. Isso repercute o quê? 0 volts da sua fonte. O seu capacitor está descarregado. A partir do momento que você fecha esse contato, o que vai ocorrer? Essa fonte aqui ela vai alimentar tanto o seu circuito lógico, então você não vai ter mais nível lógico baixo aqui, você vai ter nível lógico alto. E o seu botão aqui fechado também vai alimentar o seu capacitor. Então o seu capacitor começa a carregar e aqui também começa a enviar nível lógico alto.
A partir do momento que deu o bouncing e abriu aqui o seu contato, apesar de você estar tentando forçar nível lógico baixo devido a essa parte aqui ó, do sinal vindo refletir aqui, já que internamente, lembrando da aula passada, você tem uma impedância aqui ligada ao terra, na verdade, por um instante muito pequeno de tempo, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o seu capacitor ele vai estar carregado. Então, enquanto esse capacitor ainda estiver carregado, e lógico, ele vai começar a descarregar, o nível de tensão vai baixar. Então, ele vai, por exemplo, no caso da fonte, de 5 até 0 volts. Só que enquanto a carga dele, o potencial nesse nó aqui, for entendido como nível lógico alto pelo meu sistema, o meu sistema ele vai entender o quê? Nível lógico alto e, portanto, esse capacitor ele mantém aqui o nível de tensão e mantém meu sistema entendendo nível lógico alto. Então, durante o tempo que meu botão abre, quem mantém o nível lógico alto aqui é esse capacitor, até ele não aguentar mais. Depois, fecha-se de novo aqui esse botão, ele volta a carregar esse capacitor, abriu de novo esse botão, esse capacitor volta a descarregar aqui no meu circuito, sempre garantindo o nível lógico alto. Ora, porque a fonte está mandando sinal direto, ora porque meu capacitor está descarregando. Tá, antes da gente entrar na desvantagem desse método, vamos analisar pelo pull-up. Então, no sistema de pull-up, é muito similar. Poxa, eu tenho aqui, nesse caso, 5 volts, por exemplo, tá? Garantindo nível lógico alto. E aí, eu pressiono o meu botão. Na hora que eu pressionar meu botão, o que vai acontecer? O quê? Esse daqui é o menor potencial, 0 volts. Então, a fonte vai desviar toda a corrente para cá, e a corrente que vem daqui, ou está armazenada aqui, também vai ser enxergada aqui por esse potencial 0 volts, descarrega, entende como nível lógico baixo, certo? A questão é, então, como é que, no caso de eu pressionar esse botão, ele vai entender nível lógico baixo, e logo em seguida eu abro esse botão, ele vai entender nível lógico alto, como é que eu evito então essa oscilação? Na hora que esse capacitor estiver carregado, inicialmente o circuito está assim, então aqui vai ter 5 volts. Na hora que você fecha esse botão, o que vai acontecer? Vai vir 0 volts dessa fonte, só que o potencial aqui dado por esse capacitor ainda é de 5 volts, até ele começar a descarregar e atingir o mesmo potencial da fonte. Isso implica o quê? Que nesse caso o seu capacitor está descarregando para onde? Para o seu terra. E ele está tentando manter a tensão aqui de descarga, né, de 5 até 0 volts. Ele vai manter esse potencial até a hora que isso daqui deixar de entender nível lógico alto e for para nível lógico baixo na entrada do seu sistema. Então, enquanto que nesse caso aqui você carregava o seu capacitor quando você pressionava o botão e aí depois ele descarregava aqui essa energia para dentro do seu circuito, nesse caso aqui ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai descarregar a energia para dentro do seu circuito, só que ele também tem que descarregar para onde? Para a fonte. Então, tecnicamente, a descarga desse daqui é muito mais rápida do que a descarga desse daqui. Tá bom? Mas ambos trabalham da mesma maneira, tentando equilibrar o potencial naquele nó para garantir o nível lógico. Tá? Qual que é o problema desse método? O problema é o seguinte, um capacitor, gente, ele nada mais é do que duas placas paralelas com uma diferença de potencial aplicada e um dielétrico aqui no meio. Um dielétrico nada mais é do que um material ultra isolante, tá? Então, vamos dizer assim, não passa a corrente nem a pau aqui. Na verdade passa, mas isso daí é aula para eletromagnetismo, essa corrente é muito pequena. Só que, devido a essa propriedade dele, inicialmente, que é como a gente vê em circuitos elétricos, ele é tido como um curto-circuito, quando você não tem ainda diferença de potencial aplicado, ou quando logo em seguida, no instante que você ligou a sua fonte. Porém, conforme ele vai carregando, no final ele acaba se tornando um circuito em aberto, com a sua diferença aqui de potencial bem estabelecida. Então, logo que você pressiona esse botão aqui, por exemplo, no sistema de pull-down, o que vai acontecer? Ele é tido esse capacitor aqui como um curto-circuito. Então, praticamente você está fazendo um curto entre a sua fonte e o terra. Roberto, mas esse curto ele ocorre por um tempo muito pequeno. Sim, é um tempo muito pequeno, porque a carga desse capacitor sem ter uma resistência limitadora de corrente é muito rápida, é praticamente instantânea. Só que você está promovendo um curto. Então, só para complementar a ideia e terminar o raciocínio, já que no sistema de pull-down a gente tem o curto, quando a gente pressiona o botão, entre o nosso capacitor e a fonte, certo? Já que ele vem por aqui. Para o sistema de pull-up, como é que ocorre esse curto, já que eu tenho essa resistência na minha fonte? Na verdade, ele vai ocorrer quando? Quando eu tiver meu capacitor aqui em paralelo, carregado, e assim que eu fecho o botão aqui, eu vou estar promovendo um curto entre o capacitor e aqui o terra diretamente. Em ambos os casos, acaba sendo danoso esse curto que eu acabo fazendo por meio do capacitor, por um curto período, tá?
Mas, se eu quiser utilizar esse método, não tem problema, desde que eu tenha cuidado na minha aplicação. Se eu quero uma aplicação de baixo custo, então eu vou ter que investir aonde? Na minha fonte. Por quê? A minha fonte ela vai ter que ter um dispositivo de proteção contra sobrecorrente e sobretensão. Dessa forma, se eu aplicar o método de pull down, eu vou evitar que a minha fonte ela sofra uma sobrecarga toda vez que eu aciono o meu botão. Dessa forma, ele é eficiente e minha fonte também não vai sofrer dano. Para o sistema de pull up, nesse caso, não há algo que possa ser feito, porque a minha fonte não vai sofrer danos, mas quem vai sofrer dano sempre é o capacitor, tá bom? Inclusive, às vezes você pode se lamentar, nossa, mas eu comprei uma fonte e só porque ela era barata ela era ruim, não prestava. Na verdade não, dependendo do método como você está aplicando esse capacitor aqui de pull down ou pull up, você vai estar acabando por danificar a sua fonte, principalmente em pull down, como eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Desde que ela não tenha proteção sobre corrente e sobre tensão, tá? Bem, aí uma forma de você calcular esse capacitor que você pode se perguntar, poxa, eu vejo o pessoal utilizar normalmente valores entre 10 microfarads até 100 microfarads, dependendo da aplicação. Sim, são valores bem comuns, que nem a gente viu na aula sobre resistor de pull up, pull down, né? O pessoal usa um valor, né? Meio que por regra, né? Em caso de dúvida, usa esses valores pré-estabelecidos. Mas dá para você calcular. O que acontece é o seguinte, a gente tem o tal, que é uma constante de tempo, que é dado pela multiplicação da resistência pela capacitância. A resistência é equivalente no meu circuito. Então vamos analisar aqui para o sistema de pull down, só para exemplificar, a mesma análise é para o sistema de pull up. Se eu pegar esse sistema aqui e considerar na hora que o botão está aberto, e aí nesse caso quem está fornecendo energia para o meu sistema é o meu capacitor carregado, eu ia ter o seguinte esquema, eu ia ter uma resistência aqui ligada no terra, que seria a minha resistência de pull down, certo? Eu ia ter aqui o meu capacitor em paralelo, totalmente carregado, e eu ia ter a impedância interna aqui do meu circuito digital, como eu mostrei na última aula, que seria essa parte aqui interna, certo? Ligado ao terra. Você tem que fazer o que nesse circuito RC sem resposta forçada? Você vai ter só resposta natural, por isso você pode aplicar o tal. Poxa, você vai ter que fazer o paralelo entre essas resistências e, pegando esse equivalente aqui, você vai ter só um circuito R com C aqui, ligado, de forma natural, ou seja, sem fontes externas. E aí, você vai ter um circuito de descarga, porque o seu capacitor vai descarregar sobre essa resistência equivalente. No final das contas, ele está descarregando tanto aqui, na sua resistência de pull down, como também dentro do seu circuito. E aí ele vai de 5 volts, aí ele vai descarregando até chegar em 0 volts. O que a gente sabe é que essa constante tal, quando você tem o tempo equivalente a 1 tal, certo? 1 tal, você vai ter uma carga no seu capacitor, depois desse tempo decorrido, de 0,63 vezes a tensão máxima que seu capacitor tinha. Se você fizer isso, meu capacitor ele vai estar com 5 volts. Vai dar aproximadamente 3 volts. E olha só, 3 volts ainda é entendido como nível lógico alto, principalmente na família TTL. Então, dessa forma, eu sei que, poxa, se eu utilizar esse tal aqui, que é o tempo necessário para que eu consiga que a minha tensão ainda seja entendida como nível lógico alto, eu posso usar essa referência de tempo para descobrir um valor de capacitor ou de resistência. O valor de resistência é mais difícil de se modificar, porque vai depender da impedância interna do seu circuito. Como a gente viu na aula passada, tem que olhar no datasheet. Normalmente varia entre 5 kΩ até mais ou menos uns 10 kΩ para a família TTL, numa tensão próxima à tensão de queima, que é de 5 volts. Então, se a gente admitir que essa capacitância aqui interna, ela vale 10K, e para o sistema de pull down a gente normalmente tem um resistor de 1K, então se você fizer o equivalente disso, você faz aí na casa as contas, você vai ter mais ou menos, aproximadamente, uns 900 ohms de resistência equivalente. Isso daí é tudo chutado, tá? É um valor próximo, mas é uma boa aproximação. Porque realmente a resistência aqui, conforme for maior essa resistência aqui interna de impedância, mais próxima a resistência do meu circuito vai se aproximar, é equivalente, tá? Vai se aproximar da resistência de pull down. Então eu assumi o valor de 1K aqui, o 900 ohms, é muito próximo, é uma boa aproximação. Então, já que eu consigo controlar melhor meu capacitor, então eu posso fazer que meu capacitor vai ser o tal. E como é que eu defino esse tal? É o tempo de bouncing que aparece no datasheet do meu botão. Naquele exemplo dessa aula, a gente tinha 5 milissegundos, que é 5 vezes 10 a menos 3, dividido pela minha resistência equivalente. Vou falar que é 1K, ou seja, 1000 ohms. Se você fizer esses cálculos, a sua capacitância ela vai dar 5 microfarads. Então não é à toa que o pessoal usa entre 10 a 100 microfarads. São valores bons
de capacitância para você utilizar no seu sistema de debouncing, tá bom? Então você não precisa ficar quebrando a cabeça, nossa, eu tenho que calcular sempre. Não, utiliza um valor ali, 10 microfarads. Testou, putz, tá dando debouncing. Aumenta, vai até 100 microfarads. Mais que isso, não precisa. Por quê? Senão vai demorar para o seu circuito, depois que você despressiona o botão, por exemplo, ele alterar o nível lógico. Imagina, você está com o seu capacitor carregado no pull down. Você solta o botão e o seu capacitor ele vai ter que descarregar. Se a capacitância for muito grande, vai demorar até ele entender nível lógico baixo. Então você acaba tendo um retardo no seu sinal de entrada, tá bom? Mas não tem problema. Então, agora que a gente estudou esse sistema do capacitor, viu como ele é bem utilizado e etc., a gente vai utilizar uma outra fórmula, que é mais eficaz, tá bom? Então vamos lá. A few moments later. Uma outra forma de fazer o seu circuito anti-bouncing de forma segura é aplicar um temporizador na entrada do seu sinal. O temporizador ele também é conhecido como multivibrador monoestável, o que eu abordo na aula de multivibradores. Dá uma olhadinha lá, você vai gostar. E o que acontece? Você sabe que o seu sinal ele vai ficar repicando, ou seja, ele vai ficar fechando e abrindo o contato do seu botão aqui, quando você pressionar. Então o que você faz? Você joga a entrada desse botão, em vez de ir diretamente para o seu circuito aqui externo, você vai jogar ele dentro de um multivibrador na forma monoestável, ou seja, um temporizador. Então analisando o diagrama de tempo aqui, o que a gente percebe? Poxa, eu vou ter aqui ó, 5 volts, nível lógico alto, por exemplo, vou colocar aqui ó, high. E aqui embaixo eu vou ter o low, certo? A mesma coisa que para essas outras duas partes. Primeiro, vamos entender esse sinal em vermelho. Esse sinal em vermelho é como se fosse o meu botão. Então, olha só. Inicialmente, vamos supor que eu queira, quando eu pressiono meu botão, mandar nível lógico alto, tá? E quando ele estiver aberto, vou mandar nível lógico baixo. Isso é só um exemplo, tá? A lógica inversa também é aplicável. Então, eu estou aqui com o tempo sem pressionar meu botão. Quando eu pressiono ele, o que vai acontecer? Ele vai mandar nível lógico alto para a entrada do meu circuito, só que vai acontecer um bouncing. Então, mesmo eu tendo a sensação que ele está pressionado, o meu circuito ele vai ler o que? 0 volts, porque o contato mecânico ele abriu. Aí ele vai repicar, vai mandar nível lógico alto, depois ele vai voltar a mandar nível lógico baixo, até a hora que estabiliza mesmo o contato, fecha, e aí ele continua mandando nível lógico alto pelo tempo que eu mantiver aqui o meu dedo pressionado, tá bom? Se você aplicar esse sinal na entrada de um multivibrador monoestável, ou seja, um temporizador redisparável, ou seja, quando ele é redisparável, ele vai ser ativado toda vez que ele identificar uma borda, certo? E aí toda vez que ele identificar essa borda, nesse caso desse exemplo, vamos considerar que é a borda de subida, tá? O que vai acontecer? Ele vai recontar. Ele vai recomeçar a contagem dele. Então o que ele vai fazer? Opa, eu senti aqui o meu disparo por borda de subida, eu aciono minha saída por um tempo, dado esse tempo de contagem, eu volto ao estado original. Qual que é o estado original? Poxa, 0 volts, ou seja, nível lógico baixo. Sentiu a borda de subida aqui vinda do meu sinal, do meu botão, o que ele vai fazer? Ele vai disparar. Só que toda vez que o meu bouncing atuar, eu vou ter uma borda de subida, nesse caso. Então, toda vez que eu tiver essa borda de subida, o que vai acontecer? Ele vai redisparar. Esses traços aqui é como se, opa, ele tivesse ido para nível lógico baixo, só que ele falou, não, vou voltar aqui e recomeçar a contagem. Na prática, não vai para nível lógico baixo, isso daqui é só uma representação. Então, ele vai recontando o tempo toda hora. Então, opa, estava contando o tempo, ia acabar o tempo, opa, deu o bounce, senti outra borda de subida. Legal, então continua aqui nível lógico alto. Opa, senti outra borda de subida, nível lógico alto. Até a hora que a temporização dele acaba, e aí depois de um tempo ele vai para nível lógico baixo. O que ocorre nesse caso, então, é que não necessariamente o seu tempo de temporização aqui dele tem que ser superior ao do bouncing. Porque veja só, toda vez que ficar dando bouncing, o que vai acontecer? Você vai redisparar o seu temporizador. Só que por questão de segurança, é sempre bom que o seu tempo de temporização ele seja maior do que o seu tempo de bouncing, certo? Porque pode acontecer do que, opa, meu tempo aqui de temporização ele é menor que o meu bouncing. Então eu posso acabar sem querer mandando para nível lógico baixo, enquanto o meu bouncing ainda não ocorreu. Então eu vou acabar mantendo aquele mesmo problema de repercussão do meu bouncing. Então, via de regra, opa, meu bouncing fala ali no meu botão que é de 5 milissegundos, por exemplo. Você programa o seu temporizador para estabilizar o nível lógico dele na saída em pelo menos 5 milissegundos, que é o mesmo tempo de bouncing. Se fosse 10 milissegundos, a mesma coisa, você aumenta o tempo para 10 milissegundos e assim por diante, tá bom? Se você tiver um temporizador não redisparável, ou seja, ele vai sentir uma borda de subida, por exemplo, tá? Pode ser borda de descida, mas nesse caso a gente está fazendo borda de subida. Ele vai sentir o sinal ali de borda de subida. Ele vai manter no nível que ele foi programado no disparo e depois de um tempo ele cai para aquele nível de original dele. Nesse caso, você pode ficar tendo quantas bordas, ou seja, redisparando ele quantas vezes for preciso, que ele não vai entender isso. Ele vai contar o tempo e aí ele vai voltar para o estado
original dele. Nesse caso é essencial e é obrigatório que o seu tempo de disparo ele seja maior do que o seu tempo de bouncing. Porque perceba, como ele não vai perceber essas oscilações, o seu circuito não vai perceber essas oscilações que ocorrem do bouncing, ele vai ignorar. Então se você tiver um tempo de temporização menor do que o seu bouncing, pode acontecer dele acabar voltando ao estado original e aí ele acabar lendo um bouncing aqui no meio. Então olha só, ele ia estar aqui acionado por essa primeira borda de subida, ia ignorar essa, mas por exemplo essa última ele poderia pegar. Então ele ia cair para nível lógico baixo, ia sentir de novo e ia continuar a temporização. Então você não estabilizou o sinal, ele estava em nível lógico alto, foi para baixo, depois para alto, tá? Então, por via das dúvidas, não sei se ele é redisparável ou não. Sempre mantém o seu tempo de temporização maior ou igual ao seu tempo de bouncing, tá bom? E aí você vai me perguntar, nossa, mas por que você está ligando em paralelo aqui o botão com uma porta OU na saída? É o seguinte, não basta só você colocar esse temporizador. Olha só que interessante, você vai estar assim regulando aqui a saída dele, certo? Só que enquanto o seu botão estiver sofrendo um bounce, então eu não posso confiar nessa entrada. A entrada que eu posso confiar é quem? Nada saída do meu temporizador. Só que depois que estabilizou o sinal do meu botão, aí se torna confiável essa saída aqui provinda do botão. Só que o meu sistema de temporização, como ele é ativado por borda, vai ter uma hora que, como não vai variar, porque meu botão vai estar pressionado, eu não vou ter borda, ele vai voltar ao estado original, que não é o estado que eu quero acionar, certo? Nesse exemplo, por exemplo, eu quero acionar em nível lógico alto. Se eu fizesse a minha temporização, ao término dela, ela ia para nível lógico baixo, só que eu quero enviar nível lógico alto. Então eu não posso depender só do sinal desse temporizador, eu tenho que também depender do sinal do botão. Por isso a gente aplica uma porta lógica. Nesse caso eu apliquei uma OU, porque ou vai valer o sinal do temporizador, ou vai valer o sinal do botão, sempre em nível lógico alto. Se eu quisesse que a minha saída ela fosse acionada em nível lógico baixo e não nível lógico alto, aí era só colocar o quê? Uma inversora aqui para que no meu sistema digital que eu quero enviar esse sinal desse botão, ele receba nível lógico baixo, tá bom? Olha só, se eu tiver no sistema de pull up, tá bom? O que é que eu vou ter que fazer? Eu sei que ele sempre vai garantir um nível lógico alto quando minha entrada for indeterminada. Então o que é que eu vou ter aqui? Sempre nível lógico alto entrando nessa end e o meu temporizador nesse caso, ele tem que ser um temporizador por borda de descida e que a saída dele ela vá para nível lógico baixo quando ele é acionado. Então, nas condições iniciais que eu não pressiono meu botão, o que vai acontecer? Ele vai estar em nível lógico alto na saída, ele não identificou nenhuma borda de descida, então eu vou ter um provindo aqui desse ramo aqui da minha fonte e um provindo do temporizador, então minha saída é nível lógico alto. É como se eu não tivesse essa parte aqui do circuito com o temporizador e estivesse ligando diretamente a fonte na saída, legal. Então, a princípio, meu sistema de pull-up está funcionando. Porém, quando eu pressiono o botão, eu quero que estabilize em 0, certo? Então, olha só, quando eu pressiono o botão, ele vai identificar a borda de descida, e aí, mesmo que o meu sinal aqui ele fique repicando, ele fique alternando entre 0 e 1, o que vai acontecer? Esse sinal aqui ele vai para 0, obrigatoriamente, pelo tempo de temporização, que foi estipulado, que eu vou calcular para ser igual ao tempo de bouncing desse botão. E aí, enquanto essa parte aqui, essa porta for 0, não importa, porque é uma end aqui, certo? Então, uma vez sendo 0 qualquer uma das entradas, minha saída sempre vai ser 0. A partir do momento que estabiliza aqui o meu botão, certo, no terra, eu vou estar obrigatoriamente sempre forçando 0 numa outra entrada. Aí mesmo que aqui meu temporizador ele volte a ser nível lógico alto, não tem problema, eu vou estabilizar a minha saída em 0, tá bom? Então, para você montar um circuito de pull-up com o temporizador para evitar bouncing, o seu temporizador, a entrada dele tem que ter borda de descida e a saída dele tem que ser o quê? Em nível lógico alto, estável, e aí quando ele é acionado, ele cai para nível lógico baixo. Depois do tempo de temporização, ele volta a ser nível lógico alto, tá bom? Por sua vez, para o sistema de pull down, ele é o contrário. Olha só, no sistema de pull down, quando eu pressionar o botão, eu vou enviar nível lógico alto. Então, olha só, uma vez que eu fechar esse botão aqui, eu vou estar enviando nível lógico alto ou nível lógico baixo, por causa do bouncing. Então, eu não posso depender desse sinal aqui que vem do meu botão. Porém, eu sei o quê? Que ele estava em 0 inicialmente, quando eu pressionei o botão, foi para nível lógico alto, ou seja, tive uma borda de subida. Então, a entrada desse meu temporizador tem que ser por borda de subida, e aí ele tem que ser do acionamento na saída, em que ele se mantém em nível lógico baixo no estado estável, e na temporização ele vai para nível lógico alto. Então, uma vez que ele atingiu essa temporização em nível lógico alto, como é uma porta OU, 1 ou alguma coisa que tiver aqui, vai ser 1 na minha saída, que é o que eu quero, já que meu botão foi pressionado. A partir do momento que ele foi para nível lógico baixo, essa entrada aqui, na minha porta ou devido à saída do meu temporizador, que acabou a contagem, o meu botão ele já se estabilizou. Então aqui vai ser 1, o sinal que está vindo direto da fonte. Então vai se estabilizar em 1. Quando eu abro esse meu botão,
O que vai acontecer? Eu vou estar enviando 0, como ele não vai sentir a borda de subida, já que não tem borda de subida, está enviando 0 aqui, seria uma borda de descida, e eu vou estar enviando 0 aqui para minha OU, então eu vou estar na condição de 0 aqui na saída do meu temporizador, com 0 provindo aqui da minha fonte, e dessa forma eu tenho 0 na saída. Ou seja, eu estou tendo um sistema de pull-down normal. Então você pode aplicar essas duas configurações, tá bom? O que acontece é o seguinte, às vezes você pode ter um sistema em que você vai ter o pull-down, o pull-up, só que você quer que a sua saída ela não seja ativada no sistema de pull-up, você quer invertido. Então, poxa, estou em pull-up, só que quando eu pressiono o botão, não quero enviar 0, quero enviar 1. É simples, coloca uma inversora. A partir do momento que você coloca uma inversora, você vai inverter a sua lógica, tá bom? Mas para que funcione originalmente no sistema de pull-up ou pull-down, você tem que seguir essas configurações que eu acabei de detalhar, tá bom? Um dos 6 mais famosos que a gente utiliza para fazer temporização é aquele famigerado 555, tá? Embora existam outros, como o CI 4047. Esse daqui, o 555, ele é mais barato, mais fácil de encontrar, só que ele tem a limitação dele só poder ser atuado em sistema de pull-up, devido à configuração interna dele. Já o 4047, você pode programar ele para atuar tanto em pull-down como em pull-up, ou seja, ele pode identificar a borda de subida ou de descida, ele pode ser um temporizador redisparável ou não, tá bom? Além dele também, ambos possuírem as funcionalidades de multivibrador astável, tá bom? Então esse daqui, ele é um pouquinho mais completo que o 555, só que ele é mais difícil de encontrar, tá? Então aí vai da escolha de cada um. Eu vou deixar na descrição alguns canais que tem videoaulas práticas. E aí eu recomendo bastante o GV Ensino e o WR Kids, eles são muito bons. E aí mostra essa parte do bouncing para vocês, tá bom? Lembrando que essa análise que a gente fez nessa aula é com relação a botão, mas outros dispositivos também servem para esse tipo de análise, que sejam mecânicos, por exemplo, relés, contato de relés, contatores e assim por diante, tá bom? Bem, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida deixe no comentário. Muito obrigado, até a próxima aula.